Eu sei. Eu sei. Eu sei que te disseram que você precisava estudar bastante. Mas eu estou aqui pra te dizer que não. Você não precisa estudar muito, tá? Você não precisa ficar se acabando o tempo todo. Então não, você não precisa disso. Olá, príncipes e princesas, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo. Como vocês estão? Hoje o tema do vídeo é: estudar muito não é o suficiente. Mas por que estudar muito não é o suficiente? Eu não entendi nada, oxe. Estudar muito é diferente de estudar bem. Às vezes você só não passou naquele concurso ainda porque você estuda demais, mas você não estuda certo. Você não estuda direito, entendeu? E é aí que tá, é aí que complica. Então eu vou te dar algumas dicas, algumas técnicas que eu mesma uso, que vai facilitar os seus estudos, que vai facilitar a sua vida e que vai aumentar a sua produtividade nos estudos. A primeira delas é: defina o seu tempo real disponível. Como assim? Você faz tudo durante o seu dia só tem 24 horas. Então como é que você vai fazer isso aí? Poxa, eu não tenho tempo para estudar. Na verdade você tem tempo para estudar, porque você pode estar estudando ali. Enquanto você poderia estar dormindo, você poderia estar estudando, entendeu? Brincadeira. Mas você pode planejar assim o seu dia. Por exemplo, você estuda e trabalha. Você tem o final de semana, menos que você trabalhe 6 a 1. Aí já fica mais complicado. Pronto, você não precisa estudar todos os dias da semana. Você pode estudar ali no final de semana, no dia da sua folga. Poxa, eu poderia estar na praia, mas não está estudando. Dependendo do seu objetivo, sim, se o seu objetivo é crescer de vida. A não ser que você vá pra praia e quando chegar tenha forças pra estudar. Aí já é outros 500. Não é todo mundo que consegue, obviamente, né? Porque você chega da praia cansado, acabado, não tem como. Mas separa o tempo do seu dia, não precisa ser 1 hora de relógio. Até 10 minutos você consegue estudar. Existem vários aplicativos hoje em dia. Inclusive, se você quer estudar outra língua, tem o Duolingo. Eu vou até deixar o link dele pra vocês. Tem o Duolingo. E o Duolingo você consegue estudar com 5 minutos, 10 minutos. Fazer uma atividadezinha rápida ali, de escuta, de fala e de leitura também. Rapidinho, pronto, estudou um pouco. Ainda que você assista um vídeo de 10 minutos na sua pausa ali do almoço. Nós vamos falar de casa agora. Você tá em casa, tá ali assistindo a Netflix. Antes de assistir a Netflix, separa 10 minutos pra assistir uma aula, pra ouvir um vídeo. São essas coisas, são essas práticas que vai facilitando os nossos estudos. E aí você vai conseguindo, nessa rotina aí doida que você tem, estudar. Você não precisa estudar o dia inteiro. Por exemplo, eu estudo o dia inteiro, mas não é o dia inteiro seguido. Eu estudo determinados momentos do dia, né? Eu estudo de manhã. Quando eu não quero estudar de manhã, eu estudo à tarde. Quando eu não quero estudar à tarde, eu estudo à noite. Entende? Então, eu assisto um pouquinho aqui, um vídeo de 20 minutos aqui de manhã, aí paro pra fazer alguma coisa, aí quando eu volto eu já boto outro vídeo pra assistir, entende? Então, eu tenho tempo hábil pra isso, então o meu tempo favorece. Porém, para as pessoas que já são mais atarefadas, você tem que analisar o seu dia, o seu cotidiano, pra poder escalar aí corretamente o seu momento de estudos. Outra coisa, dê prioridade para o que precisa de prioridade. Liste as matérias que precisam de urgência, as matérias que você tem mais dificuldade, as matérias que você ainda não sabe nada, que você não consegue entender. Então, priorize essas coisas, priorize que de fato você precisa dar atenção, entende? Porque você não tem muito tempo, então tudo é baseado no seu tempo. Você vai analisar o seu tempo, o seu cotidiano e vai aplicar os seus estudos nele. Então, priorize o que precisa de fato ter mais atenção, as matérias que de fato precisam de uma atenção a mais. Inclua pausas e inclua descanso nos seus estudos, porque não adianta você estudar cansado, não adianta você estudar com a mente cansada, não adianta você estudar estressado, não adianta você ter vindo de um dia exaustivo no trabalho, sua mente está ali, ó, a mil. Não adianta, você não vai conseguir entender. E ainda que você entenda, você não vai conseguir absorver. Amanhã você já vai ter esquecido tudo. Principalmente se for uma matéria que você não tem afinidade. Uma matéria que a gente tem afinidade é mais fácil de memorizar no dia seguinte. É difícil, mas é mais fácil. Agora, uma matéria que você não tem facilidade, você não vai conseguir memorizar no dia seguinte, entendeu? Então você precisa estar relaxado, você precisa estar descansado, porque já não tem motivação na vida. Você já está desmotivado. E ainda cansado, não bate. Então descanse. Tem um erro que se chama sobrecarga. Então evite se sobrecarregar. Não se sabote, não se sobrecarregue. Como eu falei, descanse. Se você descansa, você retira todo o peso de cima de você. Você não precisa estar sobrecarregado, falando, poxa, eu tenho que estudar esse assunto, se eu não estudar esse assunto, aí se não cair esse assunto. Não, você vai estudar o máximo que der para estudar e o que você puder estudar na sua realidade, no seu tempo.
na realidade do seu tempo, nas suas condições. Você também precisa respirar, entende? Você precisa respirar, você precisa se analisar, você precisa descansar. E por último, mas não menos importante, misture revisão e prática. Ou seja, não adianta você só ler. Você também precisa fazer uns exercícios. Eu cometi muito esse erro no início que eu comecei a estudar, porque eu achava que só lendo eu iria memorizar. Se você fizer exercícios, aquele exercício vai fazer você fixar de fato o assunto, porque você vai forçar o seu cérebro a trabalhar. Você vai se forçar o seu cérebro lembrar daquela situação, daquela questão, entende? Daquele assunto. Então você vai fazer isso. Faça exercícios, misture exercícios com escrita, ou seja, leia, mas também exercite o seu cérebro. Faça questões, é chato, principalmente matemática. Exatas, é horrível. Eu detestava chegar nessa fase. Que tortura. Mas era necessário. E aí eu ia lá, tô sem vontade, mas eu ia lá. Ainda que eu copiasse as questões, as contas, os cálculos, eu ia, copiava os cálculos, fazia os cálculos. Primeiro eu começava escrevendo os cálculos, copiando. Depois eu forçava o meu cérebro novamente para lembrar como é que eu fiz, sem copiar. E isso facilitou muito. Eu consegui memorizar várias coisas. Eu consegui de fato aprender algumas coisas, alguns cálculos dessa forma. É isso, meus amores. Me conta aqui qual é a sua maior dificuldade nos estudos. E se esse vídeo te ajudou, comenta, compartilha com seus amigos. Aquele amigo que precisa estudar, que precisa exercitar um pouco a mente, que precisa mudar o hábito de estudo, que não sabe ainda como é que estuda direito e de uma forma prática e eficaz. Tá certo? Beijo, beijos. Bye, bye.